Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá iniciar nossa semana? Essa semana nós iremos tratar do assunto equação de segundo grau. Muito, mas muito importante na matemática daqui em diante, tá? Muito difícil encontrar um problema que às vezes não recaia em equação ou de primeiro ou de segundo grau. Vocês deverão, ter o conhecimento de regras de sinais, por favor, isso é o básico, vocês têm que saber, tá? Porque usa muita regra de sinal. E, além disso, é muito aplicado na geometria. Muitos problemas de geometria e interpretação de texto recaem em equação de segundo grau. Então, assim como a equação de primeiro, a equação de segundo grau, muito importante, ok? Mas é tranquilo, eu vou ensinar os métodos de resolução, tá? Para vocês. Então, fiquem tranquilos, vamos lá e bons estudos. Equação de segundo grau. Toda vez que falarmos em equação de segundo grau, nós vamos sempre estar, tá? Lembrando que a gente terá um dos termos elevado ao grau 2. Então, o que é uma equação de segundo grau? É uma equação quadrática, escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então, nós teremos que ter um dos termos elevado ao quadrado. O primeiro termo elevado ao quadrado possui o coeficiente a. Podemos ter o segundo termo com x elevado ao grau 1, com o coeficiente b. E o terceiro termo independente, com coeficiente c. Porém, para eu ter uma equação de segundo grau, eu tenho que ter um valor de x ao quadrado. Eu tenho que ter o valor de a. Por isso que o a tem que ser o quê? Diferente de zero. Porque se eu tiver um a valendo zero, iria ficar assim, ó, 0 vezes x ao quadrado. O que aconteceria? Isso aqui daria zero. E nós recairíamos em uma equação de primeiro grau. Então, o meu a tem que ser diferente de zero, tá? Porque o a é o coeficiente do x ao quadrado. Para quê? Para que a gente tenhamos uma equação de segundo grau. Aqui na equação de segundo grau, os nossos coeficientes, quem são os coeficientes? O a, o b e o c. Eles são números reais, ou seja, estão dentro do conjunto dos números reais, tá? Eles vão ser extremamente importantes para nós trabalharmos com ele quando formos resolver. Então, vocês têm que saber identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O coeficiente A vai estar sempre ao lado do x ao quadrado, o B ao lado do x e o C, termo independente, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos que nós temos de equação de segundo grau. Vejam primeiro. Eu tenho aqui x ao quadrado igual a 3x menos 1. Essa equação, ela está escrita de uma outra forma. Se eu organizar esses termos, é porque eu tenho que ter tudo isso igual a quem? A zero. Então, se eu organizar, eu vou passar o 3x para o primeiro membro, com o sinal negativo, e o menos 1 para o primeiro membro, invertendo o sinal também. Então, a minha equação ficaria x ao quadrado menos 3x mais 1. Quais seriam os coeficientes? Coeficiente a tem que estar ao lado do x ao quadrado. Então, vai ser 1. O coeficiente b, menos 3. Gente, não esquece de pegar o sinal, tá? Dele. Coeficiente c, termo independente, 1. Então, tá aqui uma equação de segundo grau, que a gente chama de completa. Eu tenho os meus 3 coeficientes, tá bom? Aqui
Aqui nesse outro exemplo, para eu resolver isso aqui, né, para eu estar na forma padrão, no formato padrão, eu tenho que fazer a distributiva aqui. Então, ficaria 2 vezes z ao quadrado, 2z ao quadrado. 2 vezes menos 2z, menos 4z. E jogaria o 5 para o primeiro membro, menos 5 igual a zero. Então, eu teria aqui o meu coeficiente A valendo 2, o coeficiente B valendo menos 4 e o coeficiente C valendo menos 5. Uma equação completa, tá? Aqui, no terceiro exemplo, eu teria aqui o quadrado da soma de dois termos. Eu teria que desenvolver este binômio aqui através do produto notável. Eu desenvolvendo, né, igual vocês já viram em produto notável, quem eu vou ter? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que daria quanto? 4t, mais o quadrado do segundo, que daria 4. Também uma equação completa, onde o A vale 1, o B vale 4 e o C vale 4. Nesse terceiro exemplo, se nós desenvolvermos aqui o produto notável, nós iremos chegar nessa solução, tá? Como? Eu teria que multiplicar todos por todos, olha só. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. Quando eu multiplicar o zero, menos 0 vezes x, 0. Menos 0 vezes menos 6, menos 0. Então, eu fiquei com essa equação aqui, do segundo grau. Porém, ela, olha só, ela é uma equação incompleta. Eu tenho o primeiro coeficiente, o primeiro termo, cujo coeficiente é 1. Eu tenho o segundo termo, cujo coeficiente é menos 6. E eu não tenho o coeficiente C, que é meu termo independente, tá? A gente coloca ele como C valendo 0. Então, aqui é uma equação completa. Aqui, completa. Completa. E aqui, incompleta, tá? Onde eu tenho o termo C valendo 0. Então, é importante vocês aprenderem essa identificação dos termos aqui, dos coeficientes, para a gente ir agora para a resolução da equação de segundo grau, tá? Então, vamos lá. Como resolver uma equação de segundo grau? Eu vou começar a explicar para vocês a resolver das incompletas. As incompletas eu posso ter com B valendo 0, então eu não tenho o segundo termo. Ou então eu posso ter com C valendo 0. Nesse caso que eu coloquei para vocês, a minha equação de segundo grau ela é escrita ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Se eu tenho um B valendo 0, isso aqui irá sumir. Então, eu ficaria com ax ao quadrado mais c. Então, as minhas equações incompletas com B valendo 0, eu tenho o primeiro e o último termo. Nós podemos resolver por Bhaskara ou por método simplificado. Eu vou ensinar para vocês pelo método simplificado. Depois, lá na frente, a gente volta em Bhaskara, tá? As incompletas, eu vou ensinar aqui pelo método simplificado. Modo simplificado, isolando o x. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Eu vou isolar o x, então, significa que eu vou passar o 9 para o outro lado. Então, ficaria x ao quadrado igual a operação inversa da subtração, soma. Ótimo. Agora, para eu tirar
esse grau 2 aqui, né? O que eu tenho que fazer? Se ele está elevado ao quadrado, eu vou jogar uma raiz. É a operação inversa da potenciação. Quem é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Tá? Então, para eu tirar o grau 2, o elevado ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada de quem? Do 9. Aí, vocês podem perguntar, mas Miriam, por que é mais ou menos? Por que é mais ou menos? Porque, olha só, se eu tiver... Vamos continuar resolvendo aqui que vocês vão entender. A primeira raiz vai ser mais. Quanto é a raiz de 9? 3. A segunda raiz, que nós chamamos de x2 ou x duas linhas, vai ser menos 3. Aqui, gente, muitos livros trazem x' e x duas linhas. Eu trabalho muito com x1 e x2, tá? Por que a gente pode ter mais 3 e menos 3 em uma raiz quadrada? Porque, vejam bem, se ela é a operação inversa da potenciação, substitui o mais 3 e o menos 3 no lugar do x. Olha, se eu tiver mais 3 ao quadrado e menos 3 ao quadrado, ambos os resultados seriam qual? 9. Negativo elevado a expoente par, 9. Por isso é que quando a gente vai extrair a raiz quadrada, nós poderemos ter mais ou menos o resultado daquela raiz. Porque ambos, quando eu substituir, vão dar um 9 positivo. Tá? Então, muita atenção com esse o quê? Mais ou menos quando estivermos extraindo a raiz quadrada, porque podemos ter dois resultados, um positivo e um negativo, que elevado a 2 vai dar o resultado positivo. Bom? Agora, vejam bem. 3x ao quadrado. Agora, vamos resolver aqui a letra B. 3x ao quadrado menos 27 igual a 0. O que eu vou fazer? Vou passar o menos 27 para o outro lado. Então, vai ficar 3x ao quadrado igual a 27. Aqui é como se a gente estivesse resolvendo uma equação de primeiro, tá? Mas vamos lá. Se o 3 está multiplicando, ele vai para o outro lado, o quê? Dividindo. 27 dividido por 3. Ainda estou com x ao quadrado aqui, não vou resolver ainda a raiz dele, não. É lá no final. X ao quadrado vai ser igual a 27 dividido por 3, vai dar 9. Agora, eu vou extrair a raiz quadrada, jogando quem? A radiciação. Porém, mais ou menos raiz de 9, x1 igual a 3, x2 menos 3. Aí, vocês vão olhar e falar assim, Miriam, mas deu o mesmo resultado. Deu. Essas duas equações aqui, elas são semelhantes. Vejam bem, se eu pegar essa equação e dividir tudo por 3... O que ia acontecer aqui? Ia ficar x ao quadrado menos 9 igual a 0. É igualzinha à anterior, tá? Porém, nessa segunda, foi como se ela fosse o quê? Multiplicada por 3. Dá na mesma. Vocês iriam chegar no mesmo resultado, tá? Eu quis colocar isso... porque vocês podem ter essas questões para dividir aqui, ó. Então, a gente resolve isolando o x. Então, vou deixar o x ao quadrado, passo 3 dividindo. Aí, ainda está com x ao quadrado, faço a divisão. Depois, eu extraio a raiz, né, para o quê? Tirar o x ao quadrado. E os meus dois resultados aqui.
3 e menos 3. Conjunto solução, 3 e menos 3. E o anterior aqui, conjunto solução, menos 3 e 3 ou 3 e menos 3. Tá? Agora, olha a terceira. Vamos para a terceira. Eu tenho x ao quadrado, quero isolar. Então, vou pegar o menos 16 nonos e jogar para o segundo membro, com a operação inversa. Então, vai ficar x ao quadrado vai ser igual. Se ele está subtraindo, ele vai somando, ou vai positivo, tá? Pronto. O que eu faço agora? Para eu tirar o grau 2, eu vou jogar quem? A raiz, mais ou menos raiz. X é igual mais ou menos a raiz de 16 nonos. Quem que nós vamos ter? Vou ter duas raízes aqui, 2x, x1 e x2. Um positivo e um negativo. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, as minhas soluções vão ser menos 4 terços e mais 4 terços. Tá? O que vocês estão percebendo aqui? Vejam bem. Quando eu não tenho o segundo termo, quando o meu b é 0, vocês estão vendo que as soluções elas são simétricas? Uma é positiva e a outra é negativa. Elas vão ter o mesmo valor absoluto, que é 4 terços, porém o quê? Um no positivo e um no negativo, tá? Isso sempre acontece. Quando o meu b é 0, as minhas raízes serão simétricas, elas serão opostas, tá? Vamos ver aqui para o x ao quadrado igual a 25. Olha esse agora. X ao quadrado vai ser igual. Quem que eu vou passar para lá? O 25. Com qual sinal, gente? Com menos 25. Aí, vocês vão extrair a raiz de quem? De menos 25. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. Neste caso, eu não tenho, tá? Nenhum resultado que vai me levar a menos 25. Vejam bem, se eu tenho que ter o resultado aqui, ó, de menos 25, eu tenho que ter um x multiplicado por ele mesmo, que vai dar menos 25, não é isso? A minha potenciação? O x ao quadrado. X vezes x, que número que vai me dar menos 25? Eu não tenho. Eles têm que ser iguais, inclusive no sinal. Vocês poderiam pensar, uai, Miriam, é menos 5 com 5. Mas não pode. Um tem sinal negativo e o outro positivo. Eles têm que ter o mesmo sinal. Então, aqui, nesse caso, eu não tenho valores que me dão uma raiz quadrada de menos 25. Eu não consigo fazer, porque ele é negativo, tá? Os demais, ó, eram positivo, tá? Aqui, o meu resultado é menos 25 do x ao quadrado. Então, como que eu respondo isso? Vocês vão responder, vou apagar aqui. Vocês vão responder da seguinte forma: não existe solução no conjunto dos reais, tá? Então, a minha solução aqui vai ser conjunto vazio. Eu não consigo encontrar um x que elevado ao quadrado me dê um resultado negativo de menos 25. Eu não tenho. Eu tenho para 25, eu tenho positivo. Para menos 25, eu não tenho, não. Então, o meu conjunto solução ficaria conjunto vazio.
tá? Eu gostaria que vocês depois pausassem e refizessem esses exercícios, né? Me escutando as explicações, as orientações novamente, tá ok? Então, nós resolvemos uma equação de segundo grau, tá? Cujo B é igual a zero. Resolvemos de um modo simplificado. Uma outra coisa importante, que toda equação de segundo grau vai me dar o quê? Duas raízes ou nenhuma raiz. Nós vamos ver passo a passo, ok? Mas normalmente ela possui o quê? Duas raízes ou conjunto vazio, tá? Nós teremos duas soluções. Agora nós vamos para incompletas, porém agora meu C é que é igual a zero, tá? Então eu tenho aqui um C igual a zero. A minha equação de segundo grau, ela é escrita ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nesse caso, eu não vou ter o termo independente. Então, eu vou ter o primeiro e o segundo termo. Eu vou ter um A e vou ter um B. Essa também pode resolver por Bhaskara, que eu vou ensinar daqui um pouquinho, ou pelo modo simplificado. Nós vamos resolver aqui agora pelo modo simplificado. Muito mais rápido, mais ágil, menos chance de errar sinal, tá? Depois vocês vão poder fazer suas próprias comparações. Mas eu gosto muito do modo simplificado, porque vocês ganham tempo, tá? E tempo vale ponto no Enem, para quem estiver pensando no Enem. Então, vamos lá. Olha só, na equação de segundo grau incompleta, quem é meu A aqui? É o 1. Quem é meu B? O 15. E quem é meu C? O 0, tá? Para trabalharmos aqui, nós vamos verificar o seguinte. Eu tenho x no primeiro termo e tenho x no segundo termo. Nós vamos usar o nosso método da fatoração. O que é fatorar? É colocar alguém fora do parênteses, em evidência, que a gente fala. Então, raciocina aqui comigo. Eu tenho este x ao quadrado, que é a mesma coisa que x vezes x, mais 15 vezes x igual a 0. Eu tenho um x no primeiro termo e tenho um x no segundo termo. Então, esse x, já que eu tenho ele em ambos os termos, ele vai ficar do lado de fora do meu parênteses. Então, vejam bem, eu vou pôr um x aqui. Se eu tenho x vezes x dividido por x, sobrou quem? Sobrou esse x que vem para cá. E no segundo membro, 15x dividido por x, sobrou quem? O mais 15, igual a 0. Então, eu fatorei, coloquei em evidência algum valor. Miriam, mas como que você sabe que está certo? Meninos, faz a operação inversa. Multiplica aqui, tem que chegar no de cima, olha. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 15 mais 15x, tá? Então, nós fatoramos. Para quê? Para ser mais rápido. Olha só como é que vai ser rapidinho aqui. Esse x está multiplicando parênteses, bom? Então, o que a gente faz? Isso tem que dar 0. Essa multiplicação aqui tem que ser igual a 0. Para isso aqui dar 0, gente, vejam bem. 4 vezes alguma coisa tem que dar 0. Para isso aqui dar 0, quem que eu vou ter que pôr aqui? O 0. Ou então, alguma coisa vezes 4 tem que dar 0. Quem que vai ser o número que eu vou colocar aqui para dar 0? O 0. O que significa isso? Que eu tenho que ter um x igual a 0 e o meu parênteses tem que ser igual a 0. Aí vocês vão olhar e vai falar assim, uai, Miriam, mas e agora?
Agora, nós já temos o x1, nós já temos a minha primeira raiz. E o x2 eu vou desenvolver aqui. X vai ser igual, se o 15 está do lado de cá, ele passa para o segundo membro, negativo. O meu x2 vale quanto? Menos 15. Pronto, já resolvemos essa equação do segundo grau, pelo método simplificado, tá? Vocês podem achar um pouco confuso agora, mas a hora que vocês pegarem o jeito que vocês treinarem, vocês vão fazer isso rapidinho, viu, gente? Por que eu expandi isso aqui para vocês? Para vocês entenderem de onde que estão vindo esse x, ó. Esse x e esse, eu coloquei em evidência. E depois eu fiz a divisão. X ao quadrado dividido por x, x. 15 vezes x dividido por x, 15. Aí, o que eu fiz? Um resultado meu já vai ser igual a zero, e eu fiz 15 mais x mais 15 igual a zero e resolvi. Tá? Vamos fazer a segunda? Olha só a segunda. Eu tenho aqui a mesma coisa que 2 vx menos 4vx igual a zero. Não é isso? Eu tenho um x no primeiro e um x no segundo termo. Então, eu vou colocar ele em evidência. Pronto. Aí, eu vou abrir o parênteses. Quem que sobrou? 2x. Então, vem com ele aqui. Quem que sobrou do segundo termo? Menos 4. Então, traga ele para cá. Igual a zero. Pronto. E agora, eu vou pegar o x e igualar a zero. E o 2x menos 4 igualar a zero. Então, x vai ser igual a zero. E 2x menos 4 igual a zero. Tá vendo que estamos numa equação de primeiro grau? Agora, basta a gente resolver. 2x igual a 4. 4 dividido por 2. X igual a 2. Então, o meu primeiro x1 vai ser 0. E o x2 vai ser 2. Conjunto solução aqui, 0 e 2. E o conjunto solução aqui no primeiro, 0 e menos 15. Os meus dois valores de x. Tá? Vão percebendo aí o que tá acontecendo. Olha só, agora nós vamos para o segundo. Esse segundo, aliás, terceiro, né, gente? Nós vamos resolver ela aqui. Aqui, como que ficaria? É a mesma coisa que 5 vx mais 25 vezes x igual a zero. Quem eu vou colocar em evidência? Um x de cada. Então, aqui fica x. Quem que sobrou? 5x. E no segundo membro, o 25. Igual a zero. Se ele está multiplicando, o meu primeiro x, x1 vai ser igual a zero. E agora, o que está no parênteses, eu também igualo a zero. 5x mais 25 igual a zero. Vamos continuar resolvendo. 5x, esse vem por aqui negativo. X vai ser igual. O 5 está multiplicando, ele vem dividindo. Menos 25 dividido por 5, menos 5. Então, quais são os meus valores de x? x1, 0 e x2, menos 5. Conjunto solução, 0 e menos 5. Tem problema fazer o contrário, não, tá? Menos 5 e 0, não tem problema. Então, é isso. Então, olha aqui comigo. O que vocês estão vendo de comum aí quando o meu C é igual a 0? Quando o meu C for igual a 0, significa que eu vou ter o quê? Um dos meus x, o x1 ou o x2, vai ter que ser igual a 0.
tá? Vai ter que ser igual a 0. Então, uma solução você já tem, que é 0. E a outra solução é o que vocês vão desenvolver, o que está aqui dentro do parênteses. Tá bom? Enquanto que o B é igual a 0, os meus resultados, eles vão ser sempre o quê? Simétricos ou opostos. Enquanto que o C é igual a 0, eu vou ter sempre uma raiz ou um valor de x igual a 0. Então, aí é o método simplificado para resolver equação de segundo grau incompleta com o C igual a 0. Tá bom? Então, nós vimos já as duas incompletas, os dois casos. E o terceiro caso e mais famoso deles é a nossa equação de segundo grau completa, onde eu tenho o valor de A, o de B e o de C. Então, agora preste atenção aqui comigo, que nós vamos resolver essa equação por Bhaskara. E Bhaskara é isso tudo aqui, ó. Essa é a nossa resolução por Bhaskara, ok? Principalmente esse pequenininho aqui. Aqui está a nossa fórmula de Bhaskara. O jeito de resolver através da álgebra, né? Que é de Bhaskara. Miriam, mas só tem esses 3 jeitos? Não. Tem outros também, mas pouco usados, tá? Mas o de Bhaskara e as duas formas incompletas ali são os que mais são usados. Então, vamos aqui comigo. Então, vamos lá. Vamos identificar quem é o A? 1. Quem é o B? 3. Quem é o C? Menos 10. Quando ela é completa, eu sugiro a gente identificar aqui. Toda vez que for fazer por Bhaskara, eu sugiro identificar os nossos coeficientes, tá? Então, agora, nós vamos começar a resolver a equação. Para a gente resolver essa equação, nós vamos precisar do nosso delta. Quem é o nosso delta? É isso aqui, ó. É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nós já vamos calcular aqui separadamente. Então, o nosso delta é o que está dentro dessa raiz. Essa raiz poderia ter escrito dessa forma, olha. Mais raiz de delta sobre 2 vezes A, ou então, aqui, menos B, menos raiz de delta sobre 2 vezes A. E aqui também a mesma coisa, poderia ter escrito aqui simplesmente raiz de delta e calculo o delta fora. Eu prefiro calcular o delta fora da raiz, eu acho mais prático e mais simples, tá? Então, nós vamos fazer isso. Então, como que é a fórmula do delta? É B ao quadrado, isso aqui vocês têm que decorar, viu? Que não tem jeito de regrinha, não. Não sei que vocês façam uma musiquinha aí pra tá decorando. Aliás, na internet deve estar cheio. Então, delta, B ao quadrado menos 4AC. Vamos lá. Quem é meu B? O 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 4. Aqui tudo é multiplicação. Que multiplica o A, que vale 1. Que multiplica o C, que vale menos 10. Coloquem dentro do parênteses os negativos, tá? Delta. 3 ao quadrado, 9. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 10, 40. Então, quanto que deu o meu delta? 49. É legal vocês, a hora que vocês fizerem o delta, vocês já pensam se vai ter raiz dele. Porque, olha só, nós vamos usar a raiz dele aqui, ó. Quanto que é a raiz de 49? 7, tá? Então, o que que a gente fez? Encontrei o delta.
Agora, nós vamos encontrar o x' ou o x1 e x2. Como? A partir dessa fórmula do x. O que é a fórmula do x? X é igual menos b, mais ou menos a raiz do delta, que eu vou colocar a delta aqui, sobre 2 vezes a. Gente, muito cuidado com esse menos b aqui. É da fórmula, ele tem que estar aí, tá? E às vezes podem também ter um b negativo, bom? Então, vamos lá, vamos substituir os valores. X é igual menos, meu b é positivo, olha, 3, então posso deixar direto. Mais ou menos, raiz, quanto que vale meu delta? 49, então vamos colocar aqui. Sobre 2 vezes, quanto vale meu a? 1. Pronto. Agora, a partir daqui, eu vou separar em x' e x2', ou x1 e x2. E o que vai ser a diferença? A diferença é esse mais ou menos, olha. Mais ou menos, mais ou menos. Então, aqui eu vou separar em duas. Então, eu vou ter o x1, que vai ser igual. Vou apagar isso aqui agora. Depois eu escrevo para vocês. x1 que vai ser igual. Copiando aqui, tá? Menos 3, mais. Quanto é o raiz de 49? 7. Sobre 2 vezes 1, 2. Agora, olha o x2, ou x2'. É o menos 3. Porém, agora eu vou usar o sinal negativo. No x1 eu usei mais, no x2 eu vou usar menos. Raiz de 49, 7 sobre 2. E agora nós vamos resolver. Menos 3 com mais 7, sinais diferentes na soma, pego o sinal do maior e faço a diferença, subtração entre eles. Então, vai ficar mais 4 dividido por 2, que vai dar 2. E aqui, menos 3 com menos 7. Sinais iguais, eu mantenho o sinal e somo. Menos 10 por 2, que vai dar menos 5. Então, as minhas duas raízes, ou as minhas duas soluções, vão ser 2 e menos 5. Aí, vocês podem perguntar assim, ô Miriam, tem como eu tirar a prova? Tem sim. Toda equação tem jeito de você tirar a prova dela. Vocês vão voltar lá no início, olha aqui. Essa equação não tem que dar zero? Então, vocês vão pegar um x e substituir. Se aqui for igual a zero, beleza, tá certa a sua resolução. Vamos fazer com 2? Vamos tirar a prova disso aqui? Então, eu vou falar que meu x, tá? Eu vou usar esse x aqui, ó, vale 2. Vejam bem, se você usou 2 aqui, ele é o 2 aqui também, tá? Então, vamos tirar a prova aqui? Vou escrever aqui em cima, gente. Aqui, ó, prova. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 10 igual a 0. 2 ao quadrado deu 4. 4 mais 6 menos 10 igual a 0. Vou acertar aqui, por exemplo, 40. Menos 10 igual a 0. 4 mais 6, 10. 10 menos 10, 0. Certinho. Então, essa raiz minha, esse x meu, está ok. Se vocês fizerem com menos 5, vai dar a mesma coisa. Fica, olha só, fazendo direto aqui. Menos 5 ao quadrado dá 25. Mais 3 vezes menos 5 vai dar menos 15.
menos 15. Com menos 10, igual a 0. Menos 15 com menos 10, menos 25. Com mais 25, 0. Então, está certinho as nossas duas raízes. Se vocês quiserem tirar a prova depois, aqui com os anteriores, pode fazer também. Basta substituir o x que vocês vão chegar na resolução. Tá? Então, é assim. É dessa forma que a gente resolve por Bhaskara. Tá? Nós vamos identificar os coeficientes. Vamos resolver o delta, que também é chamado de discriminante. Isso aqui, ó, um pouquinho. Delta, que também é chamado de discriminante. Tá? Depois, vamos substituir na fórmula de x, que vai me gerar duas raízes, x1 e x2. Ok? Então, ótimo. Eu vou colocar mais equações depois para vocês, tá? Pra gente não gastar muito tempo aqui, vai ser uma de cada. Aí, o que eu trouxe aqui para vocês? Resolvendo equações de segundo grau incompletas por Bhaskara. Eu não falei com vocês que essas aqui, as incompletas, com b igual a 0 e com c igual a 0, podem ser resolvidas de duas formas. Pelo método simplificado ou por Bhaskara. Neste exemplo, eu trouxe simplificado, mas aqui, por último, eu vou resolver por Bhaskara com vocês. Tá bom? Então, olha só, eu peguei essa equação, 2x² menos 4x igual a 0, cujos resultados são quem? 0 e 2. E nós vamos resolver ela agora por Bhaskara. Tá? Deixa eu dar uma dica para vocês. Sempre que vocês tiverem uma equação, pode ser de 2 termos, 3 termos, o que for, que vocês virem que vocês podem simplificar os coeficientes, vocês podem simplificar para ser mais rápido. Olha aqui para vocês verem. 2x² menos 4x igual a 0. Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por quem? Por 2. Vai ficar como? 2x² dividido por 2, x². Menos 4x dividido por 2, menos 2x igual a 0. Eu simplifiquei a minha equação. Façam isso, tá? Tudo que puder simplificar, gente, não complica não, simplifica. Então, eu vou ter o a igual a 1, o b menos 2 e o meu c valendo 0. Aí, nós vamos julgar o delta. Fórmula do delta que a gente viu aqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado, o meu B vale quanto? Menos 2. Parênteses, eleva ao quadrado, tá? Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 0. Olha aqui que bonitinho. Menos 4 vezes 1 vezes 0 vai dar o quê? 0. Posso eliminar isso aí. Então, meu delta deu quanto? Menos 2 elevado a 2, 4. Beleza, encontrei o delta. Agora, eu vou para a minha segunda parte, que é o x, que é essa fórmula aqui, ó. Então, vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes A. Vamos passar para aqui. X vai ser igual a menos B. Olha o que eu falei com vocês do B. Eu tenho o menos da fórmula e o meu B também é negativo, gente. Então, como que fica aqui? Fica menos da fórmula e o menos B que vale 2, tá? Mais ou menos raiz de meu delta é 4 sobre 2 vezes meu A, que é 1. Vamos organizar isso aqui. Menos vezes menos, mais 2. Mais ou menos a raiz de delta. Raiz de 4 é quanto?
2 sobre 2. A partir daqui agora, eu vou ter quem? O meu x' e o x duas linhas, o x1 e o x2. Quem vai diferenciar o x1 e o x2? É o mais e o menos. Então, vamos escrever? 2 mais 2 sobre 2. E embaixo, como ficaria? 2 menos 2 sobre 2. 2 mais 2, 4 por 2, que dá 2. 2 menos 2, 0 por 2, que dá 0. Qual que é o meu conjunto de solução? 2 e 0 ou 0 e 2. Vamos voltar lá pra gente ver como é que tá? Aqui, ó. 0 e 2, 2 e 0. Conjunto de solução. Qual que é mais fácil para resolver? Eu acho do método simplificado, mas vocês podem optar. Ok? Então, tá aí. Resolução da incompleta por Bhaskara. Agora, nós vamos resolver essa incompleta aqui por Bhaskara também. Só que agora, quem que vai ser igual a 0? Meu B. Vamos lá? Ó, meu A é 1. Meu B, que tá do lado X, é 0. E o meu C, 25. Vamos escrever o nosso delta. B ao quadrado menos 4AC. Quanto vale o B? 0. 0 ao quadrado menos 4 vezes. O A, 1. O C, 25. Aí, gente, vocês vão corrigir o negócio pra mim que ficou errado. Esse sinal aqui, ó, é menos, tá? Põe menos aí, por favor, que tá errado. Então, o meu B vai ser o quê? Menos 25. Delta. 4 menos vezes menos, mais 4 vezes 25, 100. Agora, nós vamos para o x. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X menos b, o b é 0, mais ou menos raiz de 100 sobre 2 vezes 1. Agora, nós vamos fazer o x1 e x2. x1, isso aqui some, né? Fica mais raiz de 100, 10 sobre 2. x2 menos 10 sobre 2. 10 sobre 2, 5. Menos 10 sobre 2, menos 5. Então, quais são a solução? Mais 5 e menos 5. Eu não falei que quando nós temos um B igual a 0, os resultados vão ser sempre simétricos? Aqui, menos 3 mais 3, ó. Menos 4 terços mais 4 terços, com B igual a 0. Ok? Então, aqui, gente, nessa equação, eu tive um delta valendo 100 e aqui eu tive duas raízes opostas, 5 e menos 5. Eu vou fazer o seguinte, já que eu errei ali, nós vamos resolver essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 25, igual tava lá. Lá tava assim, ó. Lá tava assim, x ao quadrado mais 25 igual a 0. Vamos resolver essa? O que vai acontecer aqui? Nós já resolvemos ela aqui, quer ver? Vou pegar aqui. Olha, o que aconteceu? Eu tive um delta negativo. Vamos ver o que vai acontecer aqui?
Vamos resolver. Meu A, 1. Meu B, 0. E meu C, 25. Delta, B ao quadrado menos 4AC. Ok? Delta, meu B é 0 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 25. Delta, corta. Menos 4 vezes 25 dá menos 100. Aí, o que acontece quando você tem um delta negativo? Quando eu for jogar na raiz, que não é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, olha o que vai acontecer aqui. Menos b, menos 0, mais ou menos a raiz de quem? Menos 100 sobre 2 vezes 1. Gente, se der um delta negativo, acabou. Vocês não conseguem resolver, porque isso aqui não existe no conjunto dos reais. Então, se seu delta for negativo, né? Se ele for negativo, qual que vai ser a solução? Solução conjunto vazio. Porque eu não tenho delta, eu não tenho resolução de uma raiz quadrada negativa. Então, não vou ter raiz. Eu paro a minha resolução por aí. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar alguns outros exercícios de equação de segundo grau resolvido no canal. Vocês podem depois ir lá, tá? Com delta negativo, com delta positivo. Vai dar tudo certinho quando vocês treinam. Treinam, gente. Matemática é treino. Tem que gastar lápis, tá? Gastar caderno, gastar borracha. E não desistam, não. Porque eu sei que vocês são capazes. Ok? Abraço a todos e até a próxima.